Você que é empresário brasileiro dentro dos Estados Unidos e está pensando em contratar uma mão de obra, prestador de serviço em marketing, está em dúvida se contrata, né, uma pessoa ou uma agência dentro dos Estados Unidos ou aqui no Brasil, fica até o final desse vídeo que eu vou te esclarecer alguns pontos bem importantes para você entender as vantagens e desvantagens de ter esse profissional nos Estados Unidos ou no Brasil. O primeiro ponto, e um dos pontos bem importantes, é o custo da mão de obra no Brasil e o custo da mão de obra nos Estados Unidos. Vamos partir da premissa que o profissional dentro dos Estados Unidos ganha 6 vezes mais que um profissional dentro do Brasil, tá? Considerando apenas, né, a diferença da moeda. E é uma realidade dentro do marketing. Você vai contratar, às vezes, um contrato com uma agência ou até mesmo um gestor de tráfego, um gestor talvez a nível pleno, né, que é um gestor mediano, onde que ele tem já alguns anos de experiência, mas também não é aquele sênior que entende 100% de todas as atribuições do marketing. Você deve gastar em média de 2 a 2.500 em reais contratando esse profissional aqui dentro do Brasil. Pensando bem, também dentro dos Estados Unidos, propostas, tá? Propostas que eu já vi de profissionais dentro dos Estados Unidos ou até mesmo de pequenas agências americanas que fizeram propostas para alguns clientes que eu vinha trabalhar em alguns momentos. Essas propostas variavam, tá, entre 1.500 a 2.500 dólares. Tá? Então existe sim, tá, essa correlação entre você entender que um profissional dentro dos Estados Unidos ele pode custar sim até 6 vezes mais caro que um profissional aqui no Brasil. Existem 2 desafios que você, empresário, deve ficar muito atento e prestar bastante atenção na hora de escolher um profissional de marketing aqui do Brasil, tá? Quais são esses 2 principais pontos de atenção? Primeiro, a distância, né? A gente sabe que é totalmente possível, totalmente viável. A maioria dos meus clientes aí não estão na minha cidade, pelo contrário, mas nem todo profissional tem essa habilidade de trabalhar sem conseguir visitar o local, sem fazer uma reunião presencial e acaba deixando, né, o cliente de lado por entender que essa relação de trabalho totalmente online, ela acaba, né, ficando em segundo plano. Ele não dá aquela atenção que ele deveria dar, como se fosse um negócio que é perto da cidade onde ele mora, um negócio que ele poderia estar visitando aí uma vez por semana ou 2 vezes por mês para fazer uma reunião presencial, por exemplo. Né? Poderia sim esse profissional estar fazendo mais questão de acompanhar um negócio que ele, né, escolheu para ser cliente, aí, que ele enviou proposta para acompanhar de forma online. Um segundo ponto importante, tá, é a diferença cultural. Essa para mim é a diferença que pode fazer com que um gestor de anúncio, uma agência, acabe gastando o seu dinheiro de forma errada. Como que essa diferença cultural impacta diretamente na aplicação das estratégias de marketing? Um exemplo claro disso é quando uma agência ou um gestor de tráfego vai fazer investimentos, está realizando ali investimentos em anúncio no Instagram, é um bom exemplo, e vai definir um raio de localização para atingir o público. Tá? Então vamos pegar um caso de uma empresa que vende carros, tá? De uma car sales dentro de Orlando, tá? Se você faz para um raio em uma campanha de anúncio dentro do Instagram a 5 quilômetros da loja, você acaba desperdiçando um potencial público muito grande, sabendo que isso seria uma distância talvez razoável dentro de uma cidade como Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, que é uma cidade muito verticalizada, uma cidade onde, né, a 10 quilômetros já começa a ficar algo, né, distante, que às vezes a pessoa vai demorar 1 hora de transporte mesmo, de carro, né, por causa de trânsito, né, essas grandes capitais têm esse problema. Não é muito o caso, né, de cidades dos Estados Unidos. Então ter um negócio, né, ter um público em potencial até 20 quilômetros, né, dentro dos Estados Unidos é totalmente diferente de um negócio no Brasil. Então, se você está contratando um gestor de anúncio e ele não consegue te passar isso numa fase de negociação, ou uma agência ela não consegue trazer essa clareza e essa segurança para você, empresário que está contratando, você deveria repensar, solicitar novos orçamentos aí e conversar com outros profissionais.
Um outro ponto muito importante, tá? Que você deve ter atenção e com os profissionais ou agência aí dos Estados Unidos é quando eles são competitivos demais com profissionais ou agências no Brasil, tá? Eu vou te explicar o porquê. Imagina só, você pega um orçamento com um profissional ou uma agência do Brasil, e esse orçamento tá lá na casa de $500, tá? Na casa aí de R$2.500, R$3.000 o custo aí para você manter ali ou um pequeno time ou um gestor de tráfego um pouco mais experiente que vai conseguir ali implementar funis, né? Talvez destravar outras plataformas como pequenas automações para o seu negócio. E você dentro dos Estados Unidos encontra ali uma empresa, tá? Um profissional que ele cobre o mesmo preço. Tá? Pensa o seguinte, pô, como que uma pessoa no Brasil está cobrando ali R$3.000 se uma pessoa dentro dos Estados Unidos, né, com um custo de vida, um custo para poder manter as atividades da empresa em dólar, para ele contratar funcionários em dólar pelo mesmo preço. Então, assim, né, a minha visão e experiência, né, que a gente já encontrou em negócios, toda vez que tem um prestador de serviço dentro dos Estados Unidos, que tem um preço competitivo, em alguns casos bem mais barato aí que o da agência, né, do profissional, e isso é sinal de problema, é um sinal de um profissional inexperiente, que está começando agora as atividades aí relacionadas à prestação de serviço em marketing digital. Pensa o seguinte, você, empresário, gostaria de ter aí uma empresa que está aprendendo agora, tá? Que vai aprender com o seu recurso, né? A grande verdade é essa, tá? Então fiquem atentos aí quando forem contratar profissionais ou agências de marketing aí dentro dos Estados Unidos aí com preço muito competitivo. Então qual que é a melhor solução? Tá? Você que é empresário pode estar assistindo esse vídeo para tentar tirar essa dúvida, está no momento que está com 2 orçamentos, né, de uma empresa do Brasil ou de uma empresa dos Estados Unidos e quer descobrir aí, né, ou quer tomar a decisão. A verdade é que depende, tá? Primeiro, você tem grandes vantagens em contratar uma agência no Brasil e grandes vantagens em contratar uma agência nos Estados Unidos. A grande sugestão que eu faço, tá? Se você é um pequeno negócio, você ainda não tem aquele grande orçamento em marketing, tá? Então, se você for gastar todo o seu orçamento em marketing com mão de obra e não ter verba, por exemplo, para comprar mídia, que seja melhor você contratar uma mão de obra no Brasil, tá? Para sobrar ali espaço no seu orçamento para compra de mídia, tá? Então essa é um dos meus pontos aí. O pequeno, médio empresário deveria sim iniciar aí as tratativas aí, os investimentos, né, aplicações de estratégias aí com profissionais no Brasil, tá? Então é isso. Se você aí é empresário nos Estados Unidos, está enfrentando esse dilema, não sabe por onde começar, ou você que já investe em marketing, não está feliz com o atual prestador de serviço, seja ele que esteja no Brasil ou nos Estados Unidos, quer conversar com alguém que tem mais de 3 anos de experiência trabalhando com negócios, desenvolvendo funis, desenvolvendo as estratégias para diferentes nichos dentro dos Estados Unidos, manda uma mensagem para mim ou deixa um comentário aqui que a gente vai se falando aí, eu tenho certeza que eu posso ajudar a destravar um pouco o seu negócio aí e a fazer mais vendas aí ou vender mais o seu produto.